Olá, o Momento Papo de Mãe está começando e vamos falar sobre os direitos dos nossos filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente existe no Brasil desde 1990. O ECA, como é chamado, aponta 25 desafios para melhorar a infância no Brasil. Entre eles estão o combate à pobreza, o fim da violência e o acesso à saúde, educação, cultura e lazer. Para este papo, convidamos a Carla Freitas, que tem 5 filhos. A Isabela, de 19, a Camila, de 16, o Guilherme, de 10 anos, o Gustavo, de 14 e o Gabriel, de 8. Participa do nosso papo também o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Antônio Carlos Malheiros. Doutor, a criação do ECA foi um avanço muito importante. Mas ainda há muito a ser feito no país? Mas uma montanha a ser feito. O ECA, eu reputo a melhor lei que já surgiu nesse país, 2 anos depois da Constituição Federal. Em 1990, surgiu o ECA. E eu reputo a melhor lei porque tem uma profundidade constitucional e é de uma leitura fácil. Se a gente pegar qualquer outra lei, entregar na mão de um leigo e falar, leia e entenda, ele não vai entender. Se nós dermos o ECA na mão de qualquer pessoa, ele vai ler e entender. Precisa ser remodelado, precisa ser reestruturado, como tudo precisa. Mas eu volto a repetir, o ECA é importantíssimo. Agora, nós não podemos ficar só na Constituição, o que diz a Constituição Federal e nem o que diz o ECA e os tratados internacionais, né? A Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, que dizem todas as normas dizem, crianças e adolescentes são prioridade. Agora a gente vai ver se são prioridade mesmo. Não são, porque nos falta vontade política e coragem política para melhorar efetivamente a vida das crianças e dos jovens, conforme comanda o ECA, a Constituição e todo o restante da legislação. Mais uma vez, o que a gente vê são leis muito bonitas, mas na prática não é o que a gente percebe, né, doutor? Infelizmente. Bom, Carla, imagino que você tem uma casa cheia, com 5 filhos, né? E quando a gente fala em direitos das crianças, acho que a pessoa que mais luta por esses direitos é a própria mãe, não é isso? Sempre. A gente está sempre representando os filhos, né? Até uma certa idade, a minha de 19 já está quase caminhando sozinha. Eu tenho também um especial, que é o Gui, que é especial, porque as pessoas dizem especial. Para mim, todos os meus 5 são especiais, mas que tem síndrome de Down. E, assim, eu defendo ele, protejo, como todos os meus outros filhos também, né? Mas você sente, né, que se já é difícil lutar por todos os direitos das crianças, quando você tem um filho com necessidades especiais, digamos, é mais difícil ainda? Eu acho que é sim, Mari. Eu acho que eu sou privilegiada, porque, na verdade, eu tenho 4 e o Gui acaba indo junto com os outros. Então, assim, eu acabo não tendo nem tempo de poder cuidar do Gui de maneira muito especial, muito diferente, né? Óbvio que ele precisa de alguns cuidados que os outros não têm, tipo fono, precisou de físio, precisou de TO, mas eu tento levar ele meio no grupo, né? E por mais que ele tenha características diferentes, ele vai junto com a turma. E ele conseguiu uma inclusão? Ele está numa escola regular? Ele está numa escola regular, mas também eu sei que também eu sou uma exceção, né? O Gui é uma exceção, porque, na verdade, eu já era de uma escola que é minha família. Eu tinha 4 filhos na escola, então a gente entrou de uma maneira muito tranquila, muito bacana, onde o Gui é muito amado, onde todo mundo ama o Gui, onde o Gui... Eu sou a mãe do Gui na escola hoje, né? Mas eu sei, é isso que eu ia te falar, eu sei que tem muitos casos, muitas mães que eu conheço, muitas amigas minhas que têm vários problemas, que têm dificuldade. Infelizmente, acaba sendo uma exceção, é isso, doutor? Eu até vou ler aqui, olha, o 5º princípio da Declaração dos Direitos das Crianças da ONU. Essa declaração é de 1959, ó. Crianças com deficiência física ou mental devem receber educação, cuidados especiais, porque elas merecem respeito como qualquer criança. E também não é isso que acontece, né? Não é o que acontece. Agora, um grande passo que tem se dado, além de se tentar fazer tudo isso, é a inclusão. Fazer com que crianças que tenham algum problema, que tenham alguma deficiência,
passem a conviver com as crianças que não têm. Isso é importante para ela, criança, e é importante para as outras crianças que vão crescer, a viver com as diferenças. Vivendo com as famílias. Por isso que a gente sempre fala aqui da importância da lei da inclusão, né? Na teoria ela é super importante porque todo mundo se beneficia. O problema é que, infelizmente, ela não acaba acontecendo na prática. A gente vê muitos pais que têm que lutar para conseguir uma vaga para essas crianças na escola regular e, muitas vezes, até quando consegue, as crianças ficam excluídas lá. A inclusão não acontece, né? Existe uma falsa inclusão em muitos lugares. Exatamente. Né? Ou seja, abro a porta, pode chegar, mas fica lá no fundo, fica lá no fundão quietinho. Não é? Quer dizer, isso não é inclusão, coisa nenhuma. Acho que é até pior, né? Acho que é até melhor que não tivesse começado essa pseudo-inclusão. Mas acrescentando uma coisa que o senhor falou, muitos pais da escola do Gui, que as crianças são da classe do Gui, me agradecem ou comentam quão foi importante o Gui na vida deles, o quanto o Gui ensinou de amor, de solidariedade, enfim, tudo. Assim, algumas apresentam. Todo mundo abraçou o Gui. Até para as próprias crianças saberem dos seus direitos, né? Seus direitos. Né? Saberem que o Gui também tem os direitos, que ele está ali. E que às vezes outra criança também tem uma dificuldade e acaba conseguindo expor essa dificuldade com mais facilidade, né? A gente pode falar depois também da falta de direitos em determinadas regiões do país, né? Nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente no Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe está de volta com o tema Os Direitos das Crianças e dos Adolescentes. E eu quero trazer mais uma informação aqui sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte, é considerado criança quem tem até 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. E essas crianças e adolescentes, né, como a gente disse, passaram a ser cidadãos com direitos pessoais e sociais garantidos a partir da criação do ECA, né, aqui no nosso país. Passou a ser... Isso já sempre foi, né? Sempre foram, né? O ECA surgiu para garantir. Para garantir reforçar, isso, né? Reforçar. E eu queria saber o seguinte, e as famílias precisam se informar e precisam saber desses direitos, porque só sabendo dos direitos é que você luta por eles, né, doutor? Exatamente. Agora, eu costumo dizer que miséria econômica gera outros tipos de miséria, né? Então, nós vamos ter a miséria da ignorância, ninguém sabe de nada e nós temos uma pobreza imensa nesse país. Então, nós vemos crianças sem creche. Mamãe sai para trabalhar, papai sai para trabalhar, a criança fica solta, começa o problema daí, né? Uma escola pública que precisa melhorar, uma montanha com professores valorizados, com professores bem pagos, não é? Uma saúde pública voltada para as crianças e para os adolescentes melhor, problemas habitacionais, né? Tem uma montanha de criança que a brincadeira dela é na beira do esgoto. É uma tristeza o que a gente vê em muitas regiões do país, doutor, porque a gente vive em grandes centros, né? Que a gente sabe que tem um pouco mais de infraestrutura, mas mesmo assim, muitos direitos não são cumpridos. Mas a gente vê muitas crianças, o trabalho infantil, criança que não vai para a escola, né? Criança que não pode ser criança, que não pode brincar. Nada. Quer dizer, são os direitos que não são cumpridos, não são fundamentais. Cumpridos. Exatamente. Super importante. Pena que na realidade do nosso país, né? A gente tem que tentar lutar e divulgar esses direitos para as pessoas poderem conseguir cada vez mais que seus filhos sejam crianças, sejam felizes, né? Que é o que não acontece no nosso país, infelizmente, né? Você, inclusive, tem um trabalho aí chamado Mães Solidárias, né? Que começou ali na escola dos seus filhos. E daí, o que esse trabalho faz? Quer dizer, além de lutar pelos direitos dos seus filhos, esse grupo de mães consegue lutar pelos direitos dos filhos dos outros? A gente consegue. A gente tenta apagar incêndios sociais, que eu costumo brincar com as meninas. Então, a gente ajuda abrigos, a gente
ajuda creches, a gente ajuda grupos de crianças especiais, adultos também, mas nossa prioridade são sempre as crianças, porque a gente percebeu a necessidade de... O Estado não consegue, né, ajudar, então a gente faz campanha de cobertura, a gente faz campanha de inverno, a gente faz campanha de Natal, a gente faz campanha de Páscoa, a gente tenta fazer a nossa parte, né, eu acho que isso foi um lado que o Gui despertou em mim também, né, porque o Gui é um privilegiado, mas tem tantas crianças que não tem nada. Isso é incrivelmente importante que vocês fazem, porque eu sou um crítico do Estado, do poder público, mas não basta a gente só criticar. Nós, sociedade civil, nós temos que agir paralelamente a esse Estado para ver se as coisas melhoram um pouco. Então é importante projetos como o teu para a gente tentar dar um basta nessa situação de violência em relação às nossas crianças e adolescentes. Olha, você sabe, você sabe que apareceu uma instituição que a gente ajudou, que na verdade a gente já tinha acabado nossa campanha de inverno, que a gente coletou moletons e cobertores. E essa instituição mandou um e-mail para a gente falando que ano passado uma criança tinha morrido de frio. E aí a gente reabriu a nossa campanha, porque eu falei, gente... Como é que pode, numa cidade como São Paulo, uma criança morrer de frio? Eu falei, se depender da gente, essa comunidade ninguém vai mais morrer de frio. E a gente reabriu a campanha para coletar mais cobertores e moletons, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Que bom que a gente sabe dos direitos, que a gente luta por eles, né? E estamos fazendo alguma coisa pelo país. E certamente esse é um tema que ainda dá muitos programas. Nós podemos fazer muitos programas sobre esse assunto. Infelizmente, terminou o tempo. Queria pedir para a Carla divulgar, então, Mães Solidárias. Para outras mães, aceitam pais também ou são mães? Aceitam pais. Geralmente, as mães são mais atuantes nesse tipo de ação. Os pais, eles ficam mais por fora, mas pode ser pai também. E quem quiser, então, conhecer e até participar e ajudar, como é que faz? Então, a gente está no WhatsApp e no Face, Mães Solidárias Santa Cruz. Enfim, é de Santa Cruz, mas todas as mães estão convidadas. O Santa Cruz que é o colégio. O Santa Cruz é o colégio, que foi nosso lar, né? Mas todo mundo está convidado, vai ser um prazer conhecer nosso projeto e ajudar. Eu sempre falo, cada um ajuda como pode. Um ajuda com dinheiro, outro ajuda com trabalho, outro ajuda com carinho, outro ajuda... Enfim, o importante é a gente estar solidário e tentar melhorar o mundo. É verdade. Obrigada ao doutor Malheiros também. Eu que agradeço. Por ter vindo e esclarecido tanto tudo isso para a gente, doutor, que também é aí um lutador de todas essas causas, né? E para encerrar o programa, uma última informação. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, está presente no Brasil desde 1950, liderando e apoiando algumas das mais importantes transformações na área da infância e da adolescência no país. O site do Unicef é o www.unicef.org. Até o próximo programa. Tchau!